Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime. Vamos começar com Fire Force, episódio número 5, que foi basicamente treta, boa parte do tempo, e um pedacinho, uma pequena introdução bem rasa e superficial sobre uma questão da religião, que é um dos pontos de Fire Force. Ele tenta falar alguma coisa sobre religião, a gente ainda vai descobrir. Então, eu vou pegar primeiro alguns pontos que eu gostei das treta. Gostei muito da treta do Arthur, porque ele apanhando, aí ele falou, putz, por que eu tô usando a espada na mão esquerda se eu sou destro? Aí ele mata o cara, tipo, é uma piada. Era pra ser um pouco mais engraçada, mas ainda assim eu acho que funcionou. E eu acho que as piadas com o Arthur, elas têm esse arzinho de quase piada, quase deu certo, não deu tão certo, mas eu até que soltei uma risadinha, como por exemplo na hora que ele vai lá e dá uma olhadinha pra lagartixa e encontra aquilo como um dragão, né? A hora que ele tá querendo matar os pombos ali, não é bem pombo, mas vocês entenderam. Então ele tem essas piadinhas de, olha, eu sou um cavaleiro, eu sou um knight, I'm a knight, né, e tal. Uma coisa, então, que esse episódio funcionou foi para mostrar também um pouco mais da personalidade e da razão do porquê que os personagens estão na 8ª Brigada. O tenente cita que ele não foi para se juntar às forças especiais, ele foi para ser um membro da 8ª Brigada sob comando do Obi, né? A gente tem a Maki falando que ela quer ser bombeira para salvar pessoas, então ela não é muito boa em um x1 contra pessoas, né? Embora o tenente vá lá e lembre que ela deu um socão no cara. Então você tem os personagens falando um pouco mais deles, falando um pouco mais das motivações deles, mas isso tudo muito pequenininho, muito pouquinho. São frases, né? O foco do episódio foi bem mais nas ações. Um episódio sempre bonito, sempre bem animado, tudo padrão. Então a gente sabe algumas características dessas dos personagens. Arthur luta com a mão direita, o tenente falou a motivação dele e a Maki falou a motivação dela. E agora sobre o que eu acho que é uma introdução interessante, e é literalmente uma introdução interessante, são duas coisas, né? A primeira aqui, a gente tem uma introdução sobre o aspecto da religião nesse anime, como geral, e sobre como as pessoas podem encarar a religião, isso está começando a ser abordado. E também o fato de poder haver conflitos diretos entre brigadas sem nenhum tipo de medo com relação à retaliação de superiores, visto que a 8ª simplesmente foi para dentro da 5ª, com o argumento inclusive de que eles fazem tanta merda, se eles forem fazer algum tipo de relatório sobre isso aqui, vão acabar investigando eles também. Alguma coisa assim, né? E a 8ª mostrar nesse episódio que ela pode fazer isso, imagino que tenha sido uma das primeiras vezes que ela confrontou diretamente, isso abre para as outras brigadas entenderem que elas têm que se proteger ou talvez até se unir contra a 8ª Brigada para que isso pare, para que essas investigações parem. Vamos ver como que o anime vai lidar com isso. Agora falando sobre o assunto que eu acho que é o melhor assunto, ou talvez o assunto que deveria ser mais bem desenvolvido, é o assunto da religião. A gente tem a Iris, ou Iris, né, que é a freirinha loirinha da nossa querida 8ª Brigada, e ela tem um tipo de relação com a Hibana, que é a capitã da 5ª Brigada. E elas tiveram alguma relação na igreja, né? Então ambas eram freiras. Aconteceu alguma coisa para a Hibana ter um trauma ou ter um ódio muito grande com relação à crença em si. Há um embate de uma pessoa que é crente e acredita muito e é muito religiosa com uma pessoa que teve um trauma aparentemente e literalmente considera tudo isso uma grande farsa, toda a religião deste mundo uma grande farsa, e ela diz isso, né? Então a gente pode abordar uma questão da religião que é justamente esta, o quanto a sua crença ela é baseada não só no que você aprende durante a vida, mas também no como você lida com aquela verdade imposta, que a religião é um dogma, então é uma verdade imposta,
Então, como você lida com essa verdade imposta e como ela é aplicada na realidade, o que você faz a partir disso. E as duas são opostas nesse sentido. Ou seja, pelo que mostra no anime, elas ficaram em situações parecidas, só que cada uma interpretou de uma maneira, né? Uma foi para um lado completamente oposto e acabou inclusive adquirindo força. E uma das coisas que o anime fala é que a quinta não liga muito para a questão moral e ética. Então é também uma abordagem sobre religião e moral e ética. Eles têm uma coisa em comum. Quem não é religioso é automaticamente antiético, ou vira uma pessoa vilã, vira uma pessoa sem escrúpulos, que não tem medo, por exemplo, de causar mal a outros, ou até fazer pesquisas, etc., que não sejam lá muito éticas. Quando o anime mostra pra gente que a Hibana era uma freira, e depois ela perdeu a religiosidade dela, e ela se transformou numa capitã completamente antiética, que você utiliza dessa falta de moral e ética como filosofia da própria brigada para fazer pesquisa, para vender a pesquisa, como foi dito no anime. Então você tá querendo basicamente dizer o seguinte, que a ausência de religião pode trazer o pior das pessoas, pode fazer com que as pessoas não se importem com o outro ou com algumas relações morais e éticas entre os humanos. Eu questiono bastante isso, afinal de contas, a moral e a ética elas não precisam necessariamente estar ligadas a uma religião, né? Mas é uma abordagem, é uma maneira de falar sobre religião, uma maneira de encarar que isto pode acontecer. Você pode ter pessoas que, por um trauma, por alguma vivência, perdem a religião e, além de perder a religião, vão para o oposto do que a religião prega. E aí, quando eu digo oposto do que a religião prega, se a religião está pregando, no caso, a bondade, você não vai fazer bondade. E não tem muito mais o que abordar sobre isso nesse episódio. Eu acho que, sabe, peguei uma laranja, tirei o suco dela o máximo que eu podia, porque não tem muito diálogo sobre isso. A gente tem que completar algumas coisas, tem que completar algumas informações ou supor algumas coisas, né? Então eu supus que houve um trauma da Hibana, não tenho certeza. Eu imagino que isso vai ser explorado mais pra frente. O único indício de que há um trauma é a mudança total de comportamento. E o que a gente espera com mudança total de comportamento é que geralmente há um acontecimento para que isso aconteça de fato, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e não deixa de colaborar com o canal, seja assinante. Vai ali embaixo no comentário fixado, tem PicPay. Você dá uma olhadinha, clica lá, dá uma olhadinha, vê o que tem lá, que você vai estar colaborando com o canal, tá ok? Muito obrigado, valeu, falou!